Fala galera, Tucano na área, se derrubar é pênalti e se não derrubar eu faço gol. É sobre fazer faculdade em 2024. E uma pergunta que eu recebo muito direto no Instagram, na minha caixinha de perguntas, é: Tucano, vale a pena fazer esse curso? Vale a pena fazer aquele curso? Vale a pena fazer faculdade? Não sei o quê. Galera, vamos lá. Eu sou o Andrei e eu nasci em 1993, beleza? É muito diferente a realidade que eu tive quando eu nasci em 93, me formei em 2011 no colégio, de uma pessoa que está hoje se formando ou está para se formar nesse momento. Vamos lá. O meu avô, ele nasceu em 1936. Naquela época que ele se formou, ele não tinha faculdade, não sei nem se ele tinha ensino médio completo, mas ele não tinha faculdade e ele foi trabalhar no jornalismo, foi trabalhar na redação de jornal, mesmo sem título superior. E ele falou pra mim que naquela época o nível das pessoas, intelectual e o nível de escrita era muito baixo. Então eu consegui, eu comecei lá, sei lá, fazendo alguma coisa, tipo impressão, não era exatamente impressão, mas algo parecido com impressão. Eu consegui subindo e fui, jornalista, era redator, etc. E naquela época isso era possível. Ele sem nenhuma formação e subindo, chegar a ser redator, e ele teve um papel de destaque no jornal dele. Era outra época, mas ele saiu do subúrbio do Rio de Janeiro e foi morar na zona sul do Rio de Janeiro, um bairro nobre, conseguiu comprar apartamentos, no plural. Hoje é impossível, um jornalista conseguir comprar apartamentos no Rio de Janeiro com um salário de jornalista, mas naquela época era possível, Era outra realidade. E conseguiu ascender socialmente através daquele trabalho que ele conseguiu sem nenhum tipo de título superior. Quando chegou a vez da minha mãe e do meu pai, nos anos 60, que eles nasceram nos anos 60 e começaram a trabalhar lá nos anos 80, naquela época ali era mais necessário você ter um título universitário, um título superior, para que você conseguisse um bom trabalho, um trabalho mais qualificado. A minha mãe não teve nenhum tipo de título superior, e ela é dos anos 60, meu padrasto, o marido dela, não teve nem ensino médio, e eles conseguiram ascender socialmente, Saíram de uma escala social bem baixa e conseguiram ascender socialmente. Bem diferente, O meu avô comprou apartamentos, eles compraram um apartamento, mas enfim, compraram o apartamento deles, a casa própria, o sonho, sem ter título superior, trabalhando com turismo, eventos, essas coisas. Agora, o meu pai, por exemplo, ele sim teve o título superior dele, etc. E naquela época começou, nos anos 80, quem não tinha um título não conseguia um trabalho qualificado. Então, se você é da minha geração, dos anos 90, ou como meu irmão, que é dos anos 80, 10 anos mais velho do que eu, tinha uma pressão muito grande dos seus pais para que você tivesse um título universitário, porque eles sofreram na pele o fato de eu não ter um título superior, e eu preciso de um título superior para poder trabalhar de um trabalho que seja qualificado, senão eu tô ferrado, vai ser muito mais difícil a minha vida, eu vou ter que ser, sei lá, pedreiro. Nada contra os pedreiros, mas como uma pessoa uma vez me contou, é muito mais leve o peso da caneta do que o peso da enxada. Então as pessoas prefeririam trabalhar com coisas que não são manuais, E tinha um salário muito maior naquela época do que hoje, Voltando então aqui pro tema de quem nasceu nos anos 80, anos 90, o meu irmão nasceu nos anos 80 e a pressão para que ele tivesse um título universitário era muito grande. Se ele não tivesse um título universitário, ele estaria fadado a ter um subemprego o resto da vida. Essa era o mito da época, Essa era a linguagem popular da época. Então, o meu irmão escolheu fazer biologia. Ele estudou biologia, ele trabalhou um pouco com biologia, etc. Hoje não trabalha mais, mas é outro tema. Mas quando chegou a minha vez, nos anos 90, já tinha um burburinho antes de eu fazer faculdade, fazer vestibular, do tipo, hoje em dia, você não consegue mais nada com um título superior. Se você tem uma faculdade, isso não te garante nenhum emprego. Você vai precisar de um mestrado, vai precisar de outras coisas para conseguir ter um emprego. Você não consegue mais um emprego só com uma faculdade. Por que isso acontecia? Porque na época do meu avô, ninguém tinha título superior. Então, você conseguia entrar no trabalho qualificado sem título superior. Na época dos meus pais, você tinha que ter um título superior para poder aceder ao mercado de trabalho qualificado. Na época do meu irmão, foi inflacionando, todo mundo tinha um título superior. Então, quando chegou a minha vez, já diziam antes, olha, cuidado, você vai precisar de um mestrado para conseguir um trabalho. O meu irmão, ele terminou a faculdade, foi fazer um mestrado, porque ele não sabia se ia conseguir um trabalho ou não, etc. Então, dava uma segurança maior você ir lá fazer, se especializar ainda mais para conseguir um trabalho. Então, imagina, as pessoas com 18 anos já, na idade produtiva delas, iam começar a trabalhar com 24, 25, 26 anos, dependendo do grau de formação que elas queriam ter. Então, na minha geração já tinha esse burburinho, olha, vai precisar de fazer faculdade e um mestrado depois. E já tinha outro burburinho que era do tipo, olha, cuidado que tem faculdade que deixa você pobre. Então meu irmão fez biologia e ninguém falou um A pra ele.
Meu pai já me falava, cuidado, não vai fazer sociologia, não vai fazer geografia, eu queria fazer, não lembro, acho que estava na dúvida de fazer história. Aquelas coisas que a gente quer fazer com 16, 17 anos, né? Não vai fazer coisa não que você vai fudido que nem eu. Você tem que fazer uma faculdade que vá te dar um bom trabalho, vai fazer engenharia de petróleo. Eu acabei fazendo economia, mas ele queria que fizesse algo que desse dinheiro, porque já tinha então faculdades que não davam dinheiro. Eu, nos anos 90, veja bem, meu avô, sem faculdade, trabalho qualificado. Minha mãe, sem faculdade, já era difícil ter trabalho qualificado, tinha que ter uma faculdade. Meu irmão já tinha que ter um mestrado para poder trabalhar. Na minha geração, você tinha que escolher ainda o que dava dinheiro, porque as subfaculdades não davam dinheiro. Dito isso, não tinha ninguém na minha geração, nos anos 90, que dizia pra mim que eu podia não fazer uma faculdade. Não existia essa opção pra mim. Se eu fosse falar que não queria fazer uma faculdade, as pessoas iam ficar em choque. Nossa, como assim? Não existia essa possibilidade, né? Se você fosse da minha classe social. Então, por exemplo, eu comecei a estudar no segundo semestre. E eu fui trabalhar no primeiro semestre. E eu falava para as pessoas, eu tô trabalhando, as pessoas ficavam em choque. Como assim você tá trabalhando? Como assim você não tá na faculdade? Como assim você não tá estudando? Essa opção não existia, né? Era um crime quase, né? Uma pessoa de 18 anos decidir ir trabalhar do que decidir começar uma faculdade. A primeira vez que eu fui escutar que não valia a pena fazer faculdade, eu já tinha 21, 22 anos. E eu estava já me estudando para ser um professor de técnicas de memória, aprendizado, né? Poliglotismo, essas coisas. Eu estudava num curso de memória lá na Espanha. E eles falavam isso como dogma deles, né? E eu acredito, não sei, né? Mas acredito que tinha um pouco do caso de eles falarem, poxa, olha só, não vai trabalhar de outra coisa não. É porque as pessoas não queriam, às vezes, virar professor de memória para fazer uma faculdade. Eles falavam, olha, não vale a pena você fazer faculdade, vale mais a pena você ser um professor de memória. Então não vai fazer faculdade. Melhor você ficar aqui e você poder trabalhar como professor de memória. Que era quase uma faculdade, não tinha um título escrito, eles que te ensinavam as coisas, a aprender da aula, etc. Mas as pessoas demoravam 4 ou 5 anos. Eu demorei 3 anos. Eu fiz o curso em 2015, fui dar o meu primeiro curso. Eu fiz o curso como aluno. Fui dar o primeiro curso como professor em 2018. Mas as pessoas demoravam 4 ou 5 anos, às vezes, para conseguir, desde o momento que eu começava a estudar para ser professor de memória, aprendizagem, idiomas, a começar a dar aula nessa empresa, tá? Mas tinha uma pulga atrás da minha orelha. O que eles falavam fazia sentido. Olha só, a faculdade não te dá garantia de ter um trabalho, não te dá uma garantia de estabilidade, você está lá 4 anos estudando, talvez não tenha um trabalho depois, ou um trabalho que você quer. Faz sentido. Só que como eu achava, poxa, mas eles também estão puxando a sardinha deles para você trabalhar com eles, para você também ser um professor de memória, eles teriam te vender, né, para que você pagasse lá e fizesse os cursos deles, eu tava na dúvida, eu não sabia se era realmente verdade ou se era só um marketing deles. Mas foi a primeira vez, eu com 21, 22 anos, escutei que era possível alguém falar que não era pra fazer faculdade, que não valia a pena, e assim, com muito rejeição da minha parte, porque era uma coisa impensável na minha geração. E a grande questão é que eu tenho 30 anos hoje, né, sou de 93, estamos em 2024, meu aniversário só em dezembro. Se você vê uma pessoa da minha idade hoje, que sai de um carro, sai de uma Ferrari, de uma Lamborghini, de um Porsche, uma pessoa da minha idade que sai de um carrão, o que você pensa? Imediatamente, o que você pensa? Você pode pensar, ele é filho de papai, o pai dele, ele é herdeiro, o pai dele tem muito dinheiro, a família tem muito dinheiro, então ele herdou e por isso que ele conseguiu, né, compraram pra ele uma Ferrari, etc. Você pode pensar, sobretudo no Brasil, sei lá, o cara é miliciano, o cara é bandido, o cara é traficante, o cara é bicheiro, sei lá, político, fez alguma besteira, né? Ou seja, ele fez um crime, fez crime para conseguir comprar aquele carro com 30 anos. Ou você pode pensar, jogador de futebol, músico, né? Artista, mas sabe, algo bem fora da caixinha. Ou você pode pensar que é do marketing digital. Pode ser alguém que faz, sei lá, um youtuber famoso, como o Felipe Neto, por exemplo. Pode ser alguém do marketing digital, que vende produto digital, etc. Mas você vai pensar uma dessas 4 possibilidades, imagina. Você não vai pensar, nossa, esse cara com certeza fez faculdade, entendeu? Fez faculdade, tirou nota boa, conseguiu um trabalho bom e agora comprou um carro. Você não vai pensar nisso. Então, as pessoas de hoje, elas já têm muito claro que a faculdade, ela não dá o sucesso que elas gostariam de ter. Ela não dá o dinheiro que elas gostariam de ter. O que a faculdade hoje vende para as pessoas é uma instabilidade. Você vai conseguir um trabalho, é o papo que falaram pro meu irmão e falaram para mim. Ou você vai fazer faculdade e vai ter um subtrabalho pro resto da vida, né? A grande questão é que não é exatamente bem assim. Antes de eu falar mal da faculdade, eu vou falar bem da faculdade. Eu vou falar aqui as razões pelas quais alguém poderia cogitar fazer faculdade em 2024. Dito isso, a minha geração, dos anos 90 até a geração dos anos 2000, né, esse gap de quem tem hoje entre 34 e 24 anos, eles perceberam que fazer faculdade não é garantia de sucesso, não é garantia nem de estabilidade. Eles perceberam que as pessoas que ascenderam socialmente foram as pessoas que fizeram essas 4 coisas, né? Ou herdou dinheiro da família, que você não ganha na teoria genética, lamento por você, ou trabalha com crime, coisa errada, ou tá no marketing digital, ou jogador de futebol, músico, né, um cantor, etc., um jogador do Flamengo, ou seja, coisas que também são a arte, a elite da arte, né, que te dá sucesso jovem. Dito isso, quais seriam as razões pela qual hoje uma faculdade seria
seria um plus na sua vida. A primeira delas, hoje olhando como quem contrata, se você fez uma boa faculdade, sei lá, você fez direito na USP, por exemplo, e você tem boas notas, e você fez alguns projetos na faculdade, alguns estágios, isso me dá uma certeza que você não é um qualquer, porque você entrou numa faculdade difícil. Você terminou a faculdade difícil com um bom rendimento. Você fez outras atividades extracurriculares que ajudaram no seu processo. Isso, bem ou mal, é uma pessoa boa para ser contratada. Obviamente, você fez uma Unisquina e tirou uma nota boa, não conta, sabe? Ou você passou na faculdade boa e teve um rendimento péssimo e não fez porra nenhuma, só ficou bebendo, também não te dá nenhum plus. Mas se você fez uma boa faculdade com bom rendimento e com boas atividades extracurriculares, é sim um plus. A segunda possibilidade que faculdade, pra mim, é uma vantagem, é o fato de você avançar um pouco mais nas suas habilidades sociais. Eu acho que a maior vantagem hoje da escola é a que a criança aprenda a socializar com outras crianças na infância. O adolescente aprenda a socializar com outros adolescentes. E a faculdade é isso um pouquinho mais, é um passo a mais. Então, você vai aprender a se relacionar com jovens adultos, e é um passo a mais pra você saber se relacionar com o mundo. Então, esse contato social também é importante. É diferente a sua vida social na faculdade do que na escola. É parecido, mas é diferente. O terceiro, já entrando com as habilidades sociais, é o networking, né? Então, se você faz uma faculdade que ou é muito difícil de você entrar, como a direito na USP, por exemplo, então faculdade pública de medicina no Rio de Janeiro, em São Paulo, você entrou na faculdade que é muito difícil de entrar, você vai conhecer pessoas que são muito inteligentes. Vai ter gente que passa na faculdade depois que a porra não vai da vida, quer beber e foda-se a vida, vai. Mas vai ter gente também inteligente, gente que vai dar certo na vida depois. Então tem esse networking. Ou uma faculdade muito cara. Eu fiz IBMEC no Rio de Janeiro. Eu fiz 6 meses só, mas na minha turma, não vou falar quem tinha, mas porra, tinha muita gente que era filho de gente muito importante, ou gente que era muito inteligente, ou gente que era muito inteligente e filho de gente importante, e que hoje, 10, 12 anos depois, teve sucesso na vida, eu tenho contato com eles até hoje. Também tinha o playboy burro? Tinha. Também tinha o cara que era da classe média ascendente burro? Tinha. Também tinha o cara que nem era classe média ascendente, era classe média, os pais fizeram um puto esforço, o cara não aproveitou, também tinha. Mas assim, tinha também pessoas extremamente inteligentes e pessoas que vinham de berço, e isso te dava contatos importantes pro futuro. Então, é outro plus, uma boa faculdade, ou cara, uma faculdade que é difícil entrar, vai te dar também os contatos. Outra questão que a faculdade pode te dar é no caso que você tenha dentro de você a vocação. Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela estudou arquitetura, e durante a vida dela, uma pessoa muito próxima a mim, eu falei, cara, larga a arquitetura e vem trabalhar comigo, porque ele é uma pessoa muito organizada e tal, você vai ganhar mais, vai ter mais possibilidade de crescer na carreira, etc. Ele não quis, falou, cara, eu quero ser arquiteto. Depois de um tempo, eu vi gente vendendo curso de mexer em... qual o nome? Aqueles programas de arquiteto. E ele era muito bom em fazer esses programas, né? Tanto que ele fazia trabalho para da faculdade, vendia, ganhava dinheiro, etc. Ele sempre foi muito bom em mexer em programa. Eu falei, cara, por que você faz esse curso? O cara que tá vendendo curso é um boçal, tá tirando 300 pau por mês. Você poderia fazer ele, não sei o que, eu quero ser arquiteto, E hoje ele é arquiteto. A mulher dele também é arquiteta, acho que eles juntos devem ter uma renda aí, sei lá, de 20, 30 mil reais por mês. Não é uma puta renda, não é 300 mil que o Bolsonaro fazia, não é milionário, mas ele tá fazendo o que ele gosta, o que ele quer. E vamos lá, 20, 30 pau não é muito dinheiro, não é um dinheiro que muda a vida de ninguém, mas pro Brasil, onde 85% da população ganha menos que R$1.000, vamos lá, é uma renda considerável, vai. Não vamos falar que não é uma renda que não vale a pena. Outra vantagem, outro plus de fazer arquitetura é você ser um destacado. Então, por exemplo, eu conheço uma menina que ela fez direito e com 23 anos estava ganhando 10 mil reais no primeiro emprego dela, isso muito tempo atrás, tá? Então 10 mil reais hoje, comparado com o que era 10 anos atrás, quando eu conheci ela, era outra renda. Sei lá, seria tipo 15, 16 ou 17, não sei. O primeiro salário dela, imagino que ela seja muito bem hoje colocada no mercado. Então tem pessoas que são os outsiders, que eles vão fazer faculdade, eles vão conseguir um bom emprego, eles vão conseguir crescer muito na carreira. A maioria não vai conseguir um bom emprego, a maioria, se ganhar um salário decente, vai ser depois de 10, 15, 20 anos, se chegar, tá? Mas tem os outsiders. Então se você acha, cara, eu vou conseguir ser um outsider, eu vou ser bom nisso aqui e vou conseguir ser um outsider, vai lá. Te desejo a maior sorte do mundo. Tem essa possibilidade. Ou seja, tem pessoas que fazem economia, vão trabalhar no mercado financeiro e tem um salário maior que a média das pessoas do Brasil, etc. E por último, a grande questão é que, por exemplo, não só o outsider, mas somos pouco, tem algumas profissões, tem algumas carreiras universitárias que vão te levar a ganhar mais. Você vai poder fazer um trabalho que você vai ter a caneta, né, para poder fazer um trabalho que vai te permitir ganhar mais do que em outros trabalhos que não são qualificados. Então, sei lá, você quer dentista, ou então médico, ou engenheiro, enfim, você faz a faculdade e você não gosta daquilo, você não tem a paixão, você não é aquele cara vocacional. Mas você fala, putz, das opções que eu tenho, entre, sei lá, ser secretária de um médico, ou eu ser a médica, ou entre ser
fazer um trabalho que vai me remunerar menos, ou fazer, sei lá, ser dentista, você vai acabar ganhando mais. Então, para algumas pessoas que querem jogar a vida dessa maneira, né, que querem um pouco mais de estabilidade, você vai conseguir alguma coisa se você, sei lá, preferir ser dentista do que ser secretário de alguma empresa ou office boy de alguma empresa, entendeu? Obviamente. Vai depender aí da sua ambição, mas eu tô aqui falando pra todo mundo, né? Então tem pessoas que falam, putz, cara, não quero ser milionário, eu não quero ter uma Ferrari, eu não quero ficar na cobertura dessa em Paris. Eu quero um pouco mais de estabilidade. Eu acho que a faculdade é melhor do que isso pra você, se você quer uma estabilidade. Agora, voltando, a faculdade não garante nenhuma estabilidade. Hoje em dia, o que mais tem são pessoas que fazem faculdade, sobretudo na esquina, né? Dessas que não tem nenhum valor e estão dirigindo Uber e estão entregando em aplicativo. Nada contra quem tem esse trabalho, é honrado, tá pagando suas contas, mas não foi por isso que a pessoa fez aquela faculdade. Ela fez achando que ela não ia estar fazendo esse trabalho. Tem pessoas hoje que fazem faculdade e estão desempregadas ou, enfim, não conseguem o trabalho que elas querem. A faculdade não dá a estabilidade que dava nos anos 60. Essa é a grande questão. A faculdade, imagina nos anos 50, quando meu avô começou a trabalhar. Não dá essa estabilidade, não dá a estabilidade dos anos 80 e muito menos nos anos 2000. Estamos em 2024. Então, se meu irmão, nos anos 80, ele nasceu nos anos 80, nos anos 2000, já tinha que ter um mestrado para trabalhar, imagina como é que tá hoje em dia, sabe? E eu acho que quanto mais você fica longe do mercado de trabalho, quanto mais faz faculdade, mestrado, doutorado, e você nunca trabalhou, você tá muito mais longe de conseguir um trabalho do que quem começa a trabalhar mais cedo. Isso com certeza. Então, não acho que é uma solução viável você se entupir de título, né, de papel, quando o que você precisa realmente é de experiência de trabalho. Voltando então pro começo do vídeo, não começo, mas quando eu falei que você tinha 4 maneiras de... Você pensa quando alguém da minha idade sai de uma Ferrari, que é ou essa pessoa é herdeira, se você não nasceu na família, já era, foi mal, ou essa pessoa comete crimes, né, ela tem um trabalho ilícito, que eu não recomendo pra você, não recomendo que você faça isso, não só pelo aspecto legal, que você pode acabar sendo preso, ou alguém te matar, porque esse trabalho tem essas coisas, mas energeticamente, o que você recebe de carga negativa não vale a pena, não recomendo. Número 3, você ser um atleta, jogador de futebol, ou então um músico, olha, se você tem vocação pra isso, você tem talento, eu recomendo que você tente. Eu adoraria ter sido jogador de futebol, mas não tinha o talento pra isso, nem a disciplina na época. Agora, se você quer tentar, pode tentar, mas as chances de conseguir são bem baixas, né? A gente sabe que no Brasil, sei lá, cada 10 mil pessoas que querem ser jogadores de futebol conseguem se profissionalizar. E eu tenho muitos amigos que jogam futebol profissionalmente, eles falam, cara, que tinha gente mais talentosa que eu na base que não chegou. É muita sorte, né? Além de talento, tudo tem que ter ali, os astros tem que te ajudar em algum momento. Mas tá aí esse caminho, ou o marketing digital, e a grande razão pela qual a minha geração conseguiu crescer na vida com o marketing digital é porque era algo novo, não tinha no mercado, então não era tão qualificado. Qualquer pessoa que entrava, eu entrei no marketing digital em 2018, qualquer pessoa que entrava no marketing digital em 2018, 2016, 2017, 2019, ela conseguia crescer rapidamente porque era novo, não tinha muita competição. Os mercados tendem ao monopólio, os mercados tendem a que os melhores dominem aquele mercado. Winner takes it all. Então, normalmente, qualquer mercado vai chegar no momento que vai ficar, não diria saturado, mas a barreira de entrada fica muito alta. Quando eu comecei em 2018, a barreira de entrada era aqui. Hoje é aqui, mas não chegou aqui ainda. Ainda dá pra você entrar, ainda dá pra você ganhar alguma coisa. E assim, muita gente pensa, poxa, marketing digital, eu vou ganhar milhões, as pessoas de marketing digital ganham milhões. São poucos que ganham milhões, a maioria não ganha milhões, obviamente não. Mas, sei lá, 5 mil reais pode ser um salário aí de um estudo de tráfego, ou alguém que faz presta algum serviço, ou para uma ou mais pessoas. Não fala que é um grande salário, mas se você pensar que 85% do Brasil ganha menos do que isso, é melhor do que os outros trabalhos, não é? E você tá em casa, você tá no seu conforto, não tem que botar a mão na massa, né? Literalmente. Ou então, vamos dizer que você tem um pouco mais de sucesso, você ganha, sei lá, entre 20 e 30 mil reais. De novo, não é o salário dos sonhos, não vai te dar a vida dos sonhos. Mas para padrão Brasil, vamos combinar que é um baita salário, né? E se você for uma das pessoas que ganham 100 mil reais por mês, ou 1 milhão de reais por mês, ou 10 milhões de reais por mês, é mais fácil fazer isso no marketing digital do que em outra profissão como médico, dentista, onde o mercado, aí sim, como já estão trabalhando com isso há muito tempo, já tá aqui em cima. Lembra que eu te falei, o meu avô, a barreira de entrada para ele trabalhar como jornalista era aqui nos anos 50. Hoje, a barreira de entrada para chegar no topo do jornalismo é aqui. Tem muita gente estudando, é muito mais difícil. Então, o marketing digital ainda tá aqui, a barreira é um pouco mais baixa. Então, para minha geração, acho que foi a minha oportunidade, para a geração que tá vindo também. Eu acho que vão abrir outras portas, por exemplo, programação é uma porta que você não precisa de faculdade e dá boas rendas. Se você for conseguir fazer ser empresário do meio da programação, pode dar uma excelente renda. Existem novos trabalhos, eu acredito que vão aparecer novos trabalhos, né? Com as novas tecnologias que estão aparecendo
E basta você, que tem 18 anos hoje, pensar, ficar atento a quando aparecer. Eu estive atento em 2018, quando passou por mim o marketing digital. Passou pra frente de muita gente que eu conheci da minha idade naquela época. Eu ainda falei, cara, olha isso aqui. E a pessoa não quis fazer. Então, fique atento ao que vai vir. E aí você escolhe pra você. Se o que eu te falei hoje vai te ajudar a escolher se você quer ou não fazer a faculdade, se você quer ou não fazer a faculdade, e qual caminho você vai querer escolher. Se vai querer trabalhar na marketing digital, se vai querer jogar futebol, se você vai querer fazer a faculdade ou não. Que começa trabalhando em algum setor da vida real que não precise, né, de faculdade, aí é contigo. Mas lembrando que são 4 anos da sua vida. O maior custo de faculdade, o maior custo não é o dinheiro que você vai pagar, ou se ela for pública ou não vai pagar, mas é sim o tempo. São 4 anos da sua vida que você vai se dedicar àquilo. Então, se você for fazer, escolha muito bem. Tenha muita certeza do que você quer fazer. Não comece por começar, para daqui a 1 ano e meio talvez desistir. Fazer por fazer algo que dura 4 anos da sua vida, não recomendo. Se você for fazer, tenha bastante certeza do que você está fazendo. Tamo junto e é só o começo.